Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, eu queria falar agora um pouco a respeito, né, do que Deus ele espera da criatura, né? Ele espera, amados, como você vê na palavra lá que fala que tudo que está oculto será revelado, né? Mas é exatamente isso. Deus, ele está se revelando para mostrar para a criatura que ele é responsável por tudo que a criatura passa, né? Ele fala que ele faz chover tanto sobre os bons quanto os maus. Isso já para você entender, né? Tem a outra passagem que fala, né, que ele fala que a casa dividida, né? Não pode haver a casa dividida porque vai ser assolado. Quer dizer, vai ser o reino se voltar contra si. Significa isso, amados, né? Porque Deus, na verdade, ele age aí tanto no bem quanto no mal. Então esse mal que supostamente aí as pessoas recebem, este mal, Deus está por trás. Por quê? Porque Deus ele é soberano, amados, né? Então o plano de Deus não é que esse mal venha a ser mal para você. É que esse mal venha te corrigir, venha te trazer a ser uma pessoa boa, a aprender a perdoar, né? Infelizmente, os irmãozinhos são usados aí, né, para fazer essa maldade, mas nós devemos perdoá-los, né? Por quê? Porque eles são usados por Deus para praticar essas maldades, né? Por quê? Porque eles não contiveram a raiva, não contiveram, né, a mágoa, o ódio, né? Então, esses sentimentos que eles cultivaram, que fizeram eles promover maldades, né? Mas eles precisam ser amados, perdoados, amados. Você tem que entender que Deus ele fala na palavra dele, né? Você vai ver que tem várias passagens aí que Jesus dá essa dica, né? Onde onde um cidadão lá ele fala, né, que Jesus ele cura por Beuzebu, né? Depois ele fala que é pelo dedo de Deus, mas ali ele já está insinuando, entendeu? Tudo isso, essas pessoas que vieram falar ali, amados, já é Deus dando a dica para a criatura entender que Deus ele está por trás tanto do bem quanto do mal, né? Esses servidores de fogo também trabalham para Deus. Se você for ver na carta aos Hebreus, né, você vai ver que o apóstolo ele fala lá que quem são os anjos? São servidores de fogo, né? São servidores que servem a Deus e outros ventos, né? Então quer dizer, para ajudar aqueles que já estão espiritualmente ligados a Deus, né? Então, amados, os anjos são simplesmente isso, né? Por quê? Porque para a criatura não interpretar por um outro lado, para a criatura não ficar fantasiando, né? Colocando o diabo aí, o Satanás, como um inimigo de Deus. Na verdade, ele não é inimigo de Deus, né? Ele é um servo de Deus que se coloca inimigo da criatura para a criatura vencê-lo, né? Jamais ele poderia alguma coisa contra Deus, amados, né? Então, é para você ter um entendimento que essas pessoas que fazem curas, Jesus ele fez justamente para você não ser enganado pelo falso profeta, né? Que o falso profeta é usado também por Deus, né? Por esse mal aí que Deus faz para poder te enganar, para você depois entender que você sucumbiu ao pecado e você não mais sucumbir ao pecado, né? Você venceu o pecado. Então você é testado nesse fogo, né? Então você tem que ter esse entendimento de que essas curas, né, milagrosas que fazem por aí, na verdade Jesus explicou lá quando ele curou o cara que estava endemoniado, ele falou isso, né? E que se ele não se cuidasse, voltaria mais 7 demônios. É o que ele está falando para você, amados. Não adianta você ir num templo desses aí, buscar uma cura milagrosa aí, que se você dentro de você não lavar o copo por dentro, não entrar o Espírito Santo, quer dizer, a casa adornada. O que é a casa adornada? Né? Que ele cuidou ali da casa, mas não cuidou, né, do principal. Quer dizer, ele não habitou com o Espírito Santo, a casa está vazia. Se ele não encher com o Espírito Santo, não vai adiantar nada. Pode expulsar demônios 1000 vezes que o demônio vai voltar. E vai voltar cada vez pior. Entendeu? Por quê? Porque isso é um plano de Deus para poder você vencer, para você ser forte, para você buscar esse Espírito Santo, né?
Então você tem que entender que tudo conspira a seu favor. Mas tudo, amados, é a ação de Deus aí na humanidade. Ele está se revelando para você saber que é a ação de Deus. Jesus já deixou as dicas ali. Jesus, em várias passagens, né, ele deixa a dica. Né? Então, quando o cara fala lá que é pelo príncipe dos demônios, ele já está se referindo que ali é pelo príncipe dos demônios, porque é o demônio que está sendo tirado ali. Né? Então o demônio obedece Jesus, mas ele obedece Jesus por quê? Porque Jesus tinha autoridade para ele obedecer, porque Jesus é a autoridade do próprio Deus, porque é o próprio Deus que coloca, né? Então é o próprio Deus que permite esses demônios agindo na pessoa, amados. Mas não é da vontade dele que você deixe os demônios te dominando, assim como ele falou com Caim lá no Éden. Caim, você tem que ser forte, porque o mal vai vir aí. Por quê? Porque Deus colocaria para poder recuperar Caim. Você está entendendo? Então, não é porque Deus quer mal a você. Deus quer o bem a você. Mas você precisa ser corrigido. Né? Você precisa ser corrigido. Agora, se você ficar sendo testado e sucumbindo ao pecado, aí Deus vai lá e coloca um desejo carnal em você. Aí você vai lá e parte para a imoralidade sexual. Aí você vai fabricando um filho aqui, fabricando outro ali. Você está fazendo a vontade do diabo, você está fazendo a vontade do demônio. Por quê? Porque você está colocando filhos carnais no mundo. Né? Você está colocando espíritos para morrer aí nesse filho carnal que você fabricou. Então não é da vontade de Deus. Entendeu? A vontade de Deus é que você venha acordar, né? E não mais fabricar esses filhos carnais. Né? A vontade de Deus é que você venha acordar e amar o seu irmão como a ti mesmo, abandonar a imoralidade sexual, abandonar todos esses pecados que fizeram essas consequências em você. A verdade é que você sucumbiu a essas consequências porque você foi dizendo sim, né, aos seus desejos. Né? Toda a raiva que você tinha, você disse sim à raiva. Todo desejo carnal que você tinha, você foi dizendo sim. Né? E muitos desses erros que você cometeu foi por conta de uma raiva que você nutriu. Por conta de um ódio, de uma mágoa que você nutriu. Quer dizer, por isso que fala que o amor perdoa milhões de pecados. Porque quando você ama, você perdoa, você não comete mais esses pecados. Você ainda continua cometendo esses pecados, você ainda continua servindo ao Satanás aí. Por quê? Porque você não foi forte para perdoar. Você não é forte para amar. Você não é forte para abandonar esse pecado, esse que está te assolando aí. Né? Por isso que Jesus fala que dois reinos entre si, se eles não se voltarem entre si, a casa vai ser assolada. Então é isso que está acontecendo. Né? Então você não está vencendo o Satanás que está te assolando aí. Né? Ele está colocando as tentações para você e você está sucumbindo toda vez que é colocado. Né? Por quê? Porque você está nutrindo uma raiva, uma mágoa, você está nutrindo um sentimento que é a favor dele. Então, toda raiva, amados, vocês têm que entender que toda raiva, todo ódio, toda falta de perdão gera morte. Né? Então gera justiça. Esse Satanás, ele tem permissão para agir. Né? Porque Deus dá permissão para ele agir. Deus é o justo juiz. Né? Vocês têm que entender que Deus ele trabalha na justiça. Aí você tem que sofrer tudo novamente, né? Até você acordar e não mais praticar os pecados que fez você fazer isso. Mas para você limpar a sua casa, não basta você limpar a sua casa. Porque vai acontecer o que aconteceu, o que Jesus explicou lá. Né? Se ele não encher do Espírito Santo, a casa vai estar adornada, vai estar limpinha, e vai vir mais 7 demônios morar ali. Por quê? Porque ele não preencheu com o Espírito Santo. Ele continuou volúvel ali. Então, enquanto continuar ali, Deus vai continuar castigando. Por quê? Porque precisa. Né? O Satanás ele vai continuar castigando ali a pessoa, porque a pessoa precisa nascer do Espírito. Ela precisa abandonar a velha criatura. Ela precisa abandonar o orgulho, a vaidade, a ambição, a cobiça, né? a idolatria, a imoralidade sexual. Então todos esses pecados a pessoa vai ter que abandonar, porque se ela não abandonar, ela vai ser habitada novamente por 7 demônios mais fortes. Né? Então essa pessoa vai ficar sofrendo no fogo do inferno aí. Né? Então o inferno é isso, amados. Esse é o inferno. E você não consegue. E por que o ranger de dentes? O ranger de dentes porque é isso, porque a pessoa não consegue perdoar. Então ela fica rangendo os dentes. Né?
ela fica rangendo os dentes porque ela fica numa situação que ela não consegue sair, né? Ela não consegue sair, porque ela não dá frutos de amor, ela não sai para dar frutos de amor. Ela fica dando frutos carnais, frutos de privilégio, frutos que ela escolheu, reinos para ela, né? Então esses frutos não servem para Deus, né? Você tem que abandonar. Jesus ensina em outra passagem: aquele que não abandonar não é digno de mim, né? Aquele que não abandonar os seus próprios desejos não é digno de mim. Então Jesus explica: enquanto você não preencher, você vai continuar sofrendo aí e se justificando e sofrendo, né? E cada vez mais. Por quê? Porque o Pai, ele te ama, ele quer que você saia daí, então cada vez mais. A justiça dele é assim que funciona, né? Então virá 7 demônios cada vez pior. Então cada vez que você mata um da família, vem 7. Então é assim que funciona, né? Porque você é obrigado a matar um da família. Você é obrigado a causar um mal, né? Então, quando você não perdoa, você se torna obrigado a fabricar mal. Você se torna obrigado a matar uma criatura aí. Então você acaba matando essa criatura, né? E você, por culpa sua, pela justiça que você foi obrigado a matar, a justiça tem que ser feita, você vai receber 7 demônios aí, né? Então 7 vai vir mais 7 em cima de você. Então é dessa maneira que a justiça é feita. Por isso que é falado lá no Lameque, né? Ele fala lá no Éden, ele fala, né? Exatamente, né? Ele fala exatamente por conta disso, né? Porque entendendo que é família espiritual, né? Quando ele fala lá 77 pessoas da família, é exatamente porque ele está entendendo que é espiritual, né? Que a cada vez que a pessoa comete, né, essa infração aí, vai acontecendo isso. O que significa ali 77 vezes 7? É porque ele fez a conta assim: se ele matou uma pessoa, né, e feriu outra, né, matou, quer dizer, ele já fala ali, feriu por conta disso, para você entender que não é uma morte física, mas uma morte espiritual, né? Não é você matar fisicamente, mas espiritualmente. Então ele já deu o sentido ali para você entender, né? Então 1 mais 1 são o quê? Você entendendo que 1 mais 1 aí significa 11, né? No significado espiritual é assim que funciona, né? Então significa 11, né? Então 70, né? Que é 7 vezes 10 dá 70, com mais 7, 77, né? Então o entendimento é esse. Ele falou: matei um porque me feriu e matei o outro porque fez isso. Entendeu? Então ele já justifica ali, para você entender que cada vez que você praticar, né, o que ele falou? Que matei um porque fez isso, quer dizer, tudo por vingança, né? Tudo por que promove a vingança? A falta de perdão, né? A raiva, o ódio. Por que Caim fez aquilo lá com Abel? A vingança, é o ódio. Então esse ódio, amados, é que mata a sua família espiritual. Então cada vez você vai matando mais seres espirituais aí. Então você precisa aceitar o perdão de Deus e parar de fabricar, né? Agora, você entendendo a verdade, você limpar a sua casa aí, né? Você parar com os pecados, quer dizer, limpar a casa, né? E aceitar o Espírito de Jesus e começar a dar frutos. Como que eu aceito Jesus? Eu começo a amar os irmãos. Eu começo, ao invés de praticar frutos carnais, né? Ao invés de dar frutos de um lado errado, eu vou dar do lado certo, né? Então, ao invés de andar contra a maré, né, tá destruindo, eu vou estar fabricando filhos espirituais. Quer dizer, eu vou estar amando pessoas, né? Eu vou estar gerando filhos espirituais, né? Eu vou estar promovendo a ação de Deus aí. Porque o plano de Deus é esse, amados. O plano de Deus é usar a criatura para isso, né? O plano de Deus é que a criatura venha aprender a amar. Por isso que fala que ele dá chuva tanto no mal quanto no bom. Por quê? A chuva representa, amados, o espírito, né? O espírito pode ser tanto bom quanto mal, entendeu? No mal ele vai deixar chover espírito mal e no bom vai chover espírito bom, né? O que Jesus fala: a árvore boa vai dar bons frutos e a árvore má vai dar maus frutos do seu tesouro, né? Então a gente tem um tesouro aí espiritual. Então, se você fabrica frutos maus, é frutos maus que você vai colher, né? É dessa maneira que funciona, amados, a justiça de Deus. Então você tem que entender
né? Aprender a perdoar esses aí que ainda não tiveram, né? Não acordaram dessa maneira, né? Ter esse entendimento, ajudá-los, né? E não mais fabricar esses filhos carnais. Vencer o pecado, né? A criatura vai precisar vencer o pecado, né? Chegou o tempo, agora é a reta final, tem que vencer o pecado, né? Quem não vencer vai sofrer mais aí. A casa dividida entre si vai ser assolada. Por que a casa dividida entre si? Né? É isso. Você tá se dividindo aí entre si, quer dizer, você não está trabalhando para Jesus, né? Que Jesus fala, aquele que não ajunta comigo, espalha. Né? Então aquele que não trabalha comigo é contra mim. Né? Jesus está falando isso. Então, uma vez você sabendo a verdade, você vai trabalhar agora com Jesus, não contra Jesus. Mas até então você trabalhava contra Jesus. Você fabricava filhos carnais. Quer dizer, esses filhos carnais que você está fabricando com o seu pecado, está te destruindo, né? Destruindo a sua família espiritual. Você tem uma família espiritual sendo destruída aí. Né? Porque quando Jesus fala amar o próximo como a ti mesmo, é exatamente isso. Né? Quando eu amo o próximo, quando eu perdoo o próximo, eu estou perdoando a mim mesmo. Eu estou amando a minha família espiritual. Né? Então por isso que a gente tem que desenvolver, amados, esse perdão mútuo aí. Uma vez você amando o próximo, você está perdoando a sua família espiritual. Né? Esse mal que Deus permitiu que chegasse é justamente para você não é ruim, é bom. A palavra fala, né? Todo mal concorre para o bem dos que amam a Deus. Então quando você ama a Deus, quando você entende o que Deus faz, a ação de Deus, que ela é boa, você ama a Deus, o mal vai concorrer para o seu bem. Né? Esse mal que Deus permitiu acontecer com você, tudo que você sofreu, vai concorrer para o seu bem. Por quê? Porque você vai se fortalecer, você vai aprender a perdoar, né? Então você vai dar frutos espirituais, você vai se fortalecer no espírito. Né? Então aquele mal que foi feito a você, ele vai se tornar bom para você. Porque talvez se você não tivesse tido esse mal que foi feito a você, você não teria acordado, você estava dormindo ainda, você estava dormindo o sono da morte ainda. Né? Então o mal concorre para o bem dos que amam a Deus. Você tem que entender dessa maneira. Não ficar julgando, né? Não perdoando, porque aí você está trabalhando para Satanás. Né? Se você continuar sem perdoar o irmão, você está trabalhando para Satanás, você não está trabalhando para Jesus. Jesus fala, aquele que não é a favor de mim é contra mim. Então é isso, amados. Né? Então quando você vê aí, né? Expulsei demônios, tal, é isso, amados. O demônio não adianta, expulsou o demônio. Se não colocar o Espírito de Deus, se essa pessoa não nascer para o Espírito de Deus, a pessoa não fez bem para essa pessoa, ela fez mal para a pessoa. Né? Ela não fez bem, ela fez mal. Jesus vai falar, nem te conheço. Por quê? Porque você não plantou, você não amou seu irmão, você não ensinou a amar. Né? Então, quer dizer, você trabalhou contra Jesus, não a favor de Jesus. Né? A gente vê nos templos, né, as pessoas achando que está trabalhando para Jesus. Não, está trabalhando contra Jesus. Por quê? Porque não se expulsa demônio, né, para poder adornar a casa. Não se expulsa demônio dessa maneira. O que você tem que ensinar é a pessoa a amar, a perdoar. É assim que você faz. Né? É assim que expulsa demônio. Quando a pessoa aprender a amar, a perdoar, ela não vai estar só expulsando demônio. Ela vai estar expulsando o demônio e vai estar nascendo esse Espírito de Deus. Né? Ela vai estar nascendo o Espírito Santo, ela vai estar salvando outros. Ela vai estar dando novos frutos aí bons no Espírito. É assim que Deus trabalha, amados. Deus, ele não faz nada por mal da criatura. É que quando você entende a justiça de Deus, aí você compreende, aí você começa a dar frutos bons. Aí você não conserva mais a mágoa, o ódio, a raiva, o rancor. Né? Então, quando você conserva esses sentimentos dentro de você, você vai fabricar maldades, você vai fazer maldades para você e para os outros. Né? Então é isso, amados. Toda raiva, ela fabrica maldades. Né? Então é isso. Então Deus permite que aconteceu aí no seu meio, Deus permitiu por conta disso, porque faz parte da justiça de Deus. Né? Para poder a criatura ser restaurada e ser renovada. Então você tem que entender dessa maneira. Tudo é permissão de Deus. Mas por quê? Porque Deus te ama. Porque Deus quer você uma criatura espiritual, uma criatura forte. Porque se não fosse dessa maneira, você não saía dessa carne.
né? Se não fosse com esse sofrimento, você não sairia dessa carne, né? Desse estado que você está. Então o entendimento é esse, amados. Então, a carne, ela proporciona isso. Então você pode ter certeza que esses que estão aí, que fizeram reinos para si, né? Que se ajuntaram aí na carne, Deus vai separar, porque não é vontade dele. Ele vai espalhar. Ele vai, porque os frutos não são bons. Os frutos são maus, né? Então, tudo que é da carne, o fruto é mau na carne, né? Então, o Espírito, Deus, Jesus fala, ele veio para trazer a guerra, trazer a espada. Não adianta, vai ser separado, né? Fala que onde está dois lá no é tudo esse entendimento. Vai subir um, outro sai, quer dizer, um recebe o Espírito Santo, o outro não. Então é assim que funciona. Então Deus vai fazer essa diferença, Deus vai arrancar. Por quê? Como que Deus faz isso? Um vai fazer maldade, né? E o outro vai compreender, o Espírito vai entrar ali, entendeu? Um vai por um caminho, o outro vai por outro. Então Deus vai estar separando, né? Você pode saber que Deus vai separar, né? A palavra dele diz, vai deixar o joio crescer no meio do trigo, depois vai separar. Então é assim que funciona. Deus deixa o joio crescer no meio do trigo. Por que que ele deixa? Porque Deus não quer perder nem o joio nem o trigo, né? Então ele deixa crescer para que o joio venha a ser restaurado, renovado pelo trigo, né? Para que o trigo venha a ser bom e venha restaurar o joio, né, amados? Então o desejo do pai é esse. O pai, ele fala que ele não aceita, né? Ele vai atrás da última ovelhinha. Então é assim, amados, né? Então Deus, ele permite aí, porque se não fosse, não fazia sentido, né? Deus já tinha matado a semente lá no começo, não teria deixado, não teria insistido em salvar Caim, né? Deus insistiu em salvar Caim por quê? Porque Deus ama Caim, né? Você vê lá no Éden a promessa que ele fez a Caim, né? Então ele deixou esses descendentes de Caim se afundar no pecado, no erro aí, né? Na corrupção do erro aí, a concupiscência aí da criatura. Então Deus deixou tudo isso acontecer para poder restaurar essa criatura, né? E agora é o momento da criatura saber disso, saber que ele agiu dessa maneira para poder resgatá-lo, porque ele estava perdido no escuro, nas trevas, né? Para poder trazer ele para a vida, porque ele estava valorizando as vaidades desse mundo, o orgulho, tudo que não presta desse mundo ele foi valorizar, né? Ele não confiou no pai quando o pai fala que ele cuida das roupas, né? Do que você tem que vestir, o que você tem que comer, ele cuida. Então essa criatura, ela não confia no pai, né? Ela sempre fica ansiosa, ela quer se apoiar em alguém, ela não acredita em Deus, quer dizer, ela arruma deuses, né? Senhores no mundo, porque ela não confia em Deus, né? Ela não confia o Espírito dela em Deus. Então ela se apega no mundo. Então tudo que ela faz é em segurança, que ela pega na segurança no mundo, né? Ela não confia em Deus. Então essa criatura, ela não consegue nascer do Espírito Santo por conta disso, por causa do medo que ela coloca e não confia em Deus. Porque a criatura que nasce do Espírito, ela é tranquila, não preocupa com o dia de amanhã, né? Porque ela nasceu, ela é livre. Ela sabe que o dia de amanhã pertence a Deus. Ela sabe que tudo aí pertence a Deus, né? E ela confia em Deus, ela sabe que Deus quer o melhor para ela. Então ela não teme o dia de amanhã. E Deus fala, né, que aqueles que são Deus não pode temer a morte física. Porque a morte física não quer dizer nada, né? Pelo contrário, a morte o problema é a morte espiritual, né? Então a criatura não fica se apegando, né? Apegando a família, né? Particularidades dela, né? Que ela criou para ela, né? Quando fala lá, amados, cidade, né? A casa, tudo ali é espiritual, amados, né? Uma cidade espiritual que existe aí, que você vai, se você é bem recebido na cidade, quer dizer isso. Se espiritualmente você é bem recebido nessa cidade, se você é bem recebido na casa, é porque as pessoas viam o sentido todo físico, por isso que elas se tornam uma sombra para não enxergar elas não conseguem enxergar o espiritual por conta disso, porque faz uma sombra, né? Então a luz não consegue penetrar. Então quando você torna o entendimento para o espiritual, aí você consegue penetrar ali,
e entender. Né? Quando Jesus fala a casa, ele quer dizer isso. Né? Quando você entrou numa casa, não é bem recebido, né? Você bater a chinela dos pés, quer dizer isso, amados. Né? Que você não é bem recebido, por quê? Porque às vezes você não é perdoado, você não é bem recebido, é isso. Você não tem perdão dessa casa, então você bate a chinela dos pés. Por quê? Porque Satanás vai cuidar. Né? Essa pessoa vai sofrer aí consequências para poder ela ser restaurada. Agora, se você insistir, né, se você querer desejar a paz, né, querer insistir, você vai tomar parte nos pecados. Né? Então é isso que o Pai quer dizer. Né? Então é isso. Quando os discípulos, ele ensinou os discípulos dessa maneira. Então você não, quando você é uma criatura espiritual, você não insiste, você perdoa, você ama, né? Você ora pela pessoa, perdoa, mas você não insiste com ninguém, né? Você não por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, né? Não pode ter discussões de palavras, né? Por quê? Porque você se torna uma criatura espiritual, né? Então você se torna diferente. Então não cabe né, ficar alongando, prolongando. Por quê? Porque você vai te atrapalhar espiritualmente. Porque você não pode mais ser uma criatura que absorve as coisas, né, desse mundo. Então é isso, amados. Vocês têm o importante é que você entenda isso, que Deus, ele ama todos, né? Ele corrige os que ele ama e castiga os que são dele, né? Então, se você já é espiritualmente ligado, você sofre castigo aí. Por quê? Porque você precisa entender. Né? À medida que você vai entendendo, né, você vai se tornando cada vez mais forte. Por quê? Porque você vai entendendo. Agora, enquanto você não é do Pai, você vai ser corrigido. O que é a correção? É isso. Né? Esse Satanás, ele vai agir em você para que você seja corrigido. Né? Por quê? Porque você está cultivando algo que não é de Deus. Né? Você está enganado. Quem está enganado precisa de correção. Porque você está enganado, você está no escuro. Quem está no escuro precisa de luz, precisa de correção. Agora, quem está na luz precisa ser castigado. Né? Para se tornar cada vez mais forte. Por quê? Porque você já tem um entendimento, você já tem luz. Né? Agora, quem está nas trevas precisa de correção. Porque está andando para o lugar errado, tá andando no escuro. Né? Então precisa de correção. Ó, fulano, eu caminho aqui e tal. Então o Pai, ele corrige. Por quê? Porque a pessoa vai estar andando nas trevas, no escuro, fabricando ainda filhos carnais, não filhos espirituais. Né? Então, amados, é preciso que você tenha esse entendimento para você ir crescendo cada vez mais na fé. Né? Tanto você que já tem o Espírito Santo, quanto você que ainda não tem. Você que não tem, você tem que entender que é dessa maneira, que não adianta, Deus não vai ter como burlar a justiça, a misericórdia de Deus é isso, amados. Né? Não existe essa misericórdia a mais que você acredita aí, não. Isso aí foi engano que foi colocado em você por antepassados, né? Questões de antepassados aí. Mas a verdade de Deus é essa. Né? Cada um tem que pagar por aquilo que planta. Né? Então você tem que colher de bom grado e não plantar mais. O segredo é esse. Quando você perdoa, automaticamente você vai começar a dar frutos de amor, e o amor perdoa milhões de pecados. Quer dizer, você não vai mais cometer pecados, né, por conta do amor. Quando você ama, amados, você não consegue, mas você vai ter nojo do pecado, porque o amor, ele supera o pecado. Né? Você sabe que o pecado, por menor que seja, ele mata um irmão, ele mata um espírito, ele mata uma pessoa. Né? E você não vai querer isso para a pessoa, porque quem ama não mata. Então é isso, por isso que Jesus fala, né? Não adianta você falar Senhor, Senhor, e você está matando seu irmão. Não adianta você falar Senhor, Senhor, e não amar o seu irmão. Quer dizer, quem ama, não mata. Então se você ainda mata, é porque você não ama. Né? Você está cometendo pecados contra o seu irmão, é porque você não ama. Porque quem ama, não aceita mais. Quem ama vai repudiar, toma nojo. Né? Vai tomar nojo da imoralidade sexual, vai tomar nojo dos apegos carnais, né, que faz com que a pessoa não ame o irmão que no caso aí é o inimigo, né, na verdade porque está longe, né? Então é isso, amados.
Então quem ama não fabrica mais maldade. A pessoa ainda fabrica maldade porque ainda não descobriu o amor. Quando ela descobriu o amor, descobriu o perdão, né, ela não vai mais fabricar maldade. Então, a pessoa às vezes até vai falar para você, ama fulano. É mentira, tem apego por fulano. Né? Apego ela pode ter por qualquer pessoa que ela quiser. Qualquer pessoa pode ter um apego, amados, esse desejo aí, esse apego aí, falar é meu, tudo, mas na verdade é só apego, né? É porque não foi testada no fogo, né? Se for testada no fogo, faz coisas horríveis, né? Por quê? Porque não foi testada no fogo. Então, esse apego aí não é amor, né? Amor é o que a gente desenvolve no espírito, né? É uma criatura que nasce do espírito, vai desenvolver amor. Né? Amor que é verdadeiro, que não deseja o mal, que não quer o mal para a criatura. Né? Ele é supremo, ele é diferente desse carnal. Esse carnal aí é apego. Isso aí você pode, quando você descobrir no espírito, você vai descobrir que você só foi tolo, que você fez um monte de besteira, de coisa errada. Né? Quando você podia ter praticado o amor, você não praticou. Então você vai ficar envergonhado e vai ficar entristecido. Né? Você vai ficar entristecido porque você podia ter praticado o amor e você não praticou. Por quê? Porque o seu ego foi maior, a sua raiva, né? O seu ego não deixou você superar a raiva, né? O seu ego não te ajudou a perdoar, né? Então quem se diminui perdoa, amados. Quem se aumenta não perdoa. Então é preciso você se diminuir para perdoar os irmãos, para entender que os irmãos não têm, não teve, né, o mesmo, né? Não teve a mesma condição que você, né? Os irmãos errou, né? Ou não teve entendimento. Então é isso, amados. Que você possa, né? Por isso que Jesus fala para não julgar nesse sentido. Então quando você entende, aí você não julga mais. Você simplesmente perdoa, né? Você não precisa ficar insistindo, né, fazendo um monte de coisa aí. Você simplesmente perdoa, né? Perdoa e vai amar outros, né, outros irmãos. É isso que você tem que fazer, né? Se desligar dessa situação e fabricar o amor de Deus aí, levar esse amor de Deus adiante, né? Fazer filhos espirituais, não mais filhos carnais. É assim, amados. Aí você vai fazer o que Jesus fala, né? Aí você vai numa outra cidade, né? Então é isso, outra cidade espiritual aí, né? Você vai ensinar esse amor aí adiante. Você vai plantar essa semente. Você não vai ser mais uma criatura presa, né, numa condição carnal. Depois, quando você estiver lá na frente, você vai se arrepender profundamente do tempo que você perdeu preso aí na carnalidade, né? Que até então, para você, ela parece saborosa, ela parece ser uma coisa boa, né? Uma coisa prazerosa, né? Porque você só está pensando em você, né? Quando você pensa no irmão, ela não é prazerosa. Quando você pensa que ela faz mal para o irmão, que ela mata o irmão, ela deixa de ser prazerosa. O seu prazer vai ser amar. Você vai odiar o pecado, você vai detestar o pecado, você vai ter nojo do pecado. Porque Jesus era assim, porque ele amava o irmão. Porque dentro dele, o amor pelo irmão ardia dentro dele. Então ele se diminuiu, ele se sacrificou, ele se fez menor, né? Ele colocou numa condição ali, o tamanho da criatura para poder salvá-la, né? Para salvar você dessa escuridão. Te ensinar a não dar mais frutos carnais. Te ensinar a amar o seu irmão. Quando você descobrir isso, você vai descobrir quão grande é o amor de Deus. Quão grande Deus, quão elevado é Deus, né? De se preocupar com uma criatura do seu tamanho. Quão grande é esse Deus. Que a paz e o amor do Pai esteja aí presente com você.